E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo do vetor gradiente, um vetor de extrema importância no estudo do cálculo e também da eletrostática. Para fazer esse estudo, vamos construir o seguinte cenário. Imagine uma sala de aula com um sistema de coordenadas cartesianas, com os eixos x, y e z. A posição da origem O no interior da sala de aula é arbitrária. Vamos admitir também a existência de uma função de 3 variáveis, a temperatura no interior da sala, de forma que, para cada ponto escolhido no interior da sala, de coordenadas x, y e z, um valor de temperatura fica bem definido. A partir dessa construção, cabe aqui a seguinte pergunta: com que rapidez a temperatura T varia no interior da sala de aula? Responder essa pergunta não é uma tarefa tão simples, pois, se nos deslocarmos no interior da sala, partindo da origem O, na mesma direção e sentido do eixo x, nesse deslocamento, a temperatura pode permanecer constante, de forma que sua variação seja igual a zero. Ao passo que, se nos deslocarmos na mesma direção e sentido do eixo z, partindo da origem O, nesse deslocamento, a temperatura pode variar consideravelmente, de forma que sua variação seja diferente de zero. Note que existem infinitas respostas para essa pergunta, pois tudo depende da direção e sentido do seu deslocamento no interior da sala de aula. Para cada deslocamento realizado com a sua orientação específica, você pode encontrar respostas bem diferentes para a variação de temperatura. Felizmente, um teorema abordado no estudo do cálculo nos fornece um resultado que facilita muito a obtenção dessas respostas. Esse teorema nos diz que dt, a variação infinitesimal da temperatura, é igual à derivada parcial da temperatura em relação a x dx, mais a derivada parcial da temperatura em relação a y dy, mais a derivada parcial da temperatura em relação a z dz. Essa expressão nos diz o quanto a temperatura varia de forma infinitesimal se variarmos as quantidades x, y e z de dx, dy e dz, respectivamente. Observe o resultado obtido. Essa expressão pode ser reescrita da seguinte forma: dt é igual à derivada parcial da temperatura em relação a x na direção do versor I, mais a derivada parcial da temperatura em relação a y na direção do versor J, mais a derivada parcial da temperatura em relação a z na direção do versor K. Produto escalar com dx e versor mais dy j versor mais dz k versor. Muito bem. Observe a expressão obtida. Perceba que se você efetuar o produto escalar entre esses dois vetores, você recupera a expressão acima. O primeiro termo entre parênteses é definido como o gradiente da função temperatura T. E esse gradiente de T, esse vetor, é dado por ΔT, ΔX e versor, mais ΔT, ΔY, J versor, mais ΔT, ΔZ, K versor. Perceba, eu reforço, que o gradiente da função temperatura T é um vetor e, portanto, possui módulo, direção e sentido.
O segundo termo, entre parênteses, representa o deslocamento infinitesimal dl vetor realizado no interior da sala de aula. Muito bem. A partir dessas duas expressões, eu posso reescrever esse produto escalar de forma mais compacta. Portanto, ele fica igual. Ele fica dado por dt é igual ao produto escalar do gradiente de t pelo vetor dl. Muito bem. Observe que esse produto escalar é a versão tridimensional da expressão dy igual a f' de x dx, abordada no estudo do cálculo 1, abordada no estudo do cálculo de funções de uma única variável. Muito bem. A partir de agora, vamos interpretar geometricamente o vetor gradiente. Para fazer isso, eu vou reescrever esse produto escalar da seguinte forma: dt é igual ao módulo do vetor gradiente de t vezes o módulo do vetor dl vezes o cosseno do ângulo θ. Θ é o ângulo formado entre o vetor gradiente de t e o vetor dl. Nessa interpretação geométrica, nessa análise, eu vou admitir duas considerações. Primeiro, eu vou assumir que o módulo do vetor dl permanece constante em nossa análise e eu vou admitir que o ângulo θ varia. Vamos entender essas duas considerações. Eu estou assumindo que o módulo do deslocamento infinitesimal realizado no interior da sala de aula é constante. Porém, eu posso variar a sua direção e sentido. A partir dessas considerações, eu vou analisar o que acontece com esse produto escalar. Vamos começar, portanto, assumindo que o ângulo θ nessa análise vale 0 grau. Se o ângulo θ vale 0 grau, o cosseno de 0 grau vale 1. Então, neste caso, eu estou assumindo que o deslocamento infinitesimal de módulo constante ocorreu na mesma direção e sentido do gradiente de t. E como o produto escalar é máximo quando θ é igual a 0 grau, eu vou observar uma variação máxima da temperatura nessa direção e sentido, uma variação máxima e positiva. Portanto, podemos concluir que, ao nos deslocarmos no interior da sala de aula, na mesma direção e sentido do gradiente da temperatura T, nós estaremos nos deslocando na direção e sentido de maior crescimento da função associada, neste caso, a temperatura. Muito bem. E o módulo do vetor gradiente de T nos dá a taxa de variação da temperatura ao longo dessa direção maximizadora. Para compreendermos melhor esse fato, vamos considerar um segundo exemplo, uma segunda situação. Imagine que você esteja na encosta de um morro, num determinado ponto P. E ao observá-lo, você consegue descobrir a direção e sentido do seu deslocamento para que você percorra o trajeto mais íngreme. Desta forma, você consegue atingir um segundo ponto que eu vou representar pela letra Q. Essa direção e sentido é a direção e sentido do vetor gradiente. Só que neste caso, eu estou me referindo à função altura do morro. Então, nessa direção e sentido, essa é a direção e sentido do gradiente, só que neste caso da altura h. Se você quiser medir o módulo do vetor gradiente de h, basta medir
o desnível vertical H entre os dois pontos, pegar essa medida H e dividir pela distância horizontal correspondente. Eu vou representar essa distância horizontal por D. Portanto, nesta situação, o módulo do vetor gradiente de H é dado pela razão H sobre D, que corresponde à tangente do ângulo θ ilustrado no quadro. Muito bem, perceba que essa interpretação geométrica é geral, ela pode ser aplicada a qualquer função associada. Muito bem. Bom, retornando à discussão sobre a função temperatura. Vamos admitir agora que o ângulo θ seja igual a 180 graus. Então, vamos admitir que θ agora vale 180 graus, de forma que o cosseno de θ seja igual a menos 1. Neste caso, esse produto escalar vai dar um resultado negativo, pois o cosseno de θ é igual a menos 1, e isso significa que a variação da temperatura de maneira numérica continua máxima, porém menor do que zero. Quando o θ vale 180 graus, isso significa que você se deslocou na mesma direção, porém sentido oposto ao vetor gradiente de t. E nesse deslocamento, nessa direção e sentido, você continua obtendo a máxima variação numérica da temperatura, só que neste caso, negativa. Portanto, para θ igual a 180 graus, você estará se deslocando na direção e sentido de maior decréscimo da temperatura T, da função associada. Voltando para a situação do morro, onde a função associada é a altura, θ igual a 0 grau representa a direção e sentido de subida máxima. θ igual a 180 graus representa a direção e sentido de descida máxima. Muito bem. Por fim, vamos considerar agora θ igual a 90 graus. Para θ igual a 90 graus, o cosseno se anula. Consequentemente, a variação da temperatura, dt, vale zero. Neste caso, você se deslocou no interior da sala de aula em uma direção e sentido perpendicular ao vetor gradiente de t, de forma que nesse deslocamento não houve variação da temperatura. Na situação do morro, eu reforço, na qual a função associada é a altura h, você se deslocou em uma direção e sentido que forma 90 graus com o vetor gradiente de h. Então, neste caso, a altura não variou, ou seja, dh, naquele caso, vale zero. Verticalmente falando, você não subiu e muito menos desceu. Muito bem. Antes de finalizar esse estudo teórico, cabe aqui uma perguntinha final. E se o gradiente da função temperatura, nessa nossa discussão, e se o gradiente da função temperatura em determinado ponto do espaço for igual a zero? O que isso significa? Bom, fazendo uma comparação com o estudo do cálculo 1, o estudo do cálculo de funções de uma única variável, se o gradiente da função temperatura se anula, isso significa que você se encontra em um ponto crítico da função associada. E se você está em um ponto crítico da função associada, esse ponto pode ser um ponto de máximo, esse ponto
pode ser um ponto de mínimo e esse ponto pode ser um ponto de cela. Situação totalmente análoga ao estudo do cálculo de funções de uma única variável. Muito bem. Bom, para finalizar o estudo do vetor gradiente, vamos resolver um exercício nesse final de vídeo para consolidar tais conceitos. Vamos à leitura do enunciado. O enunciado diz o seguinte: encontre o gradiente de R'. Observe o quadro. A magnitude do vetor posição. Muito bem? Observe no quadro que a minha função de 3 variáveis, f de x, y e z, é a magnitude do vetor posição, do vetor R', dado por raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Bom, portanto, o gradiente dessa função R', f de x, y, z, é igual a del R', del x inversor, mais del R', del y, j versor, mais del R', del z, k versor. Vamos começar resolvendo essa primeira derivada parcial e a partir daí eu vou generalizar o resultado para as demais derivadas parciais. A partir daí basta trocar a variável de interesse. Muito bem? Bom, calculando del R, del x. Bom, ali nós temos a raiz quadrada, nós temos x quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a meio. Portanto, eu vou usar a regra do expoente combinada com a regra da cadeia. A derivada parcial de R' em relação a x é igual a meio, que multiplica x quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, vezes a derivada do termo que se encontra dentro do parênteses em relação a x. E isso nos dá simplesmente 2x. Lembre-se que a derivada parcial de y ao quadrado em relação a x é zero e a derivada parcial de z ao quadrado em relação a x também é zero. Bom, simplificando 2 com 2, não podemos nos esquecer aqui do menos meio, eu reforço, meio que multiplica todo esse termo elevado a menos meio, eu tenho que subtrair 1 do expoente, e aí vezes 2x. Muito bem? Isso é igual. Nós temos aqui 2 dividido por 2, 1. Então eu tenho x no numerador sobre. Observe que esse termo vai para o denominador elevado a meio. Portanto, no denominador, x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado elevado a meio é simplesmente R'. Portanto, esse é o resultado da derivada parcial de R' em relação a x. Consequentemente, a derivada parcial de R' em relação a y é y sobre R', e a derivada parcial de R' em relação a z é igual a z sobre R'. Muito bem? Bom, sendo assim, o gradiente de R' é igual a x sobre R' inversor mais y sobre R', j versor, mais z sobre R', k versor. Colocando 1 sobre R' em evidência, você obtém 1 sobre R', que multiplica x inversor, mais yj versor, mais z k versor. Bom, x inversor mais yj versor mais zk versor é o vetor posição R'. Logo, o gradiente de R' é igual a o vetor posição R' sobre o seu próprio módulo. O
O vetor dividido pelo seu próprio módulo nos dá o versor R'. Observe os resultados obtidos. Vamos agora interpretá-lo. Observe que o gradiente de R' é igual ao versor R'. Isso nos diz que, se você se deslocar no espaço na direção radial, partindo da origem O do seu sistema de coordenadas cartesianas, você estará se deslocando na direção e sentido de maior crescimento da distância medida em relação à origem. Resultado que era de se esperar, pois nós estamos tratando do vetor posição. E a taxa com que essa distância medida em relação à origem aumenta é dada pelo módulo do vetor gradiente de R'. Neste caso, como ele é igual ao versor R', essa taxa de aumento é igual a 1. Muito bem. Observe os resultados obtidos, toda a teoria desenvolvida. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.